Fala pessoal, meu nome é Lucas e bem-vindos a mais um vídeo. Eu acho que vocês sabiam que o tamanho da força das Marianas, convertido de tamanho peniano, pouco preencheria sua cavidade anal, certo? Isso não é uma opinião, é um fato. Aceite isso na sua vida. Viva com o prazer de saber que nada pode ameaçar sua bunda. Outra coisa que você não sabia é que além do corona, outra doença está se espalhando rapidamente. Às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, corram! Ou a nostalgia vai atacar vocês. Tem gente que por nostalgia ficou maluco o suficiente de usar a primeira versão do YouTube. Ah, se fosse verdade. Convenhamos que a nostalgia é algo que é muito difícil de se comentar, porque pra mim a nostalgia não passava de uma coisa parecida com mais ou menos isso daqui. Uga buga, hoje é um bom dia para caçar dinossauro. Acho que exagerei um pouco no tempo. Que? Vampiro? Lobisomem? Isso não é Resident Evil bom? O bom é o antigo. Eu não posso simplesmente jogar essa porcaria. Lobisomem foi o cu de quem disse. O bicho calvo, peludo, cinzento, não tá nem perto de parecer a porra de um lobo. E ainda tem do mundo da vida dizendo que essa merda é um lobisomem. Se for pegar nessa ideia, eu posso simplesmente dizer que zumbis são nada mais que gol, só porque são esbranquiçados e comem gente. E desde que me conheço como ser humano com QI o suficiente para descascar uma banana, eu sei que Resident Evil se trata de um jogo de arma biológica e survival horror. Como eu já disse, propaganda e venda não significa 100% do conteúdo. Na época, Resident Evil foi vendido como um jogo de zumbi, porque na época favorecia tal venda. Mas só agora que os caras reclamam que, entre aspas, exageraram. Como se nessa miséria não tivesse desde o começo uma porra de uma minhoca gigante, aranha, corvo, cachorro, tyrant, planta mutante, cobra, uma mansão laboratório que tem um monte de enigmas, seja lá qual for a doença de quem construiu. Vespa, um Godzilla não, uma criatura morta que volta à vida, mas só agora, em 2021, por ter a porra de um bicho peludo e calvo, saiu das origens. Parabéns, meu filho. Você está certo. Eu simplesmente não consigo entender uma pessoa que se pensa dessa forma. Se a maioria dos meus inscritos fossem assim, eu estaria transmitindo na rádio, ao invés de gravar vídeo no YouTube. E por que você tá com esse celular aí na sua mão? Não é modelo demais pra você não, meu filho? Vamos, cadê a nostalgia? Bora. Pega uma baladeira pra meter uma pedrada no meio da testa dos seus amigos. E esse PC Gamer? Os caras querem que tudo seja como bem entender, afinal são mais inteligentes porque resolvem as coisas mais clássicas. Os caras querem se vangloriar com romantismo, sabendo que vivem no período modernista. Se Resident Evil era bom quando tinha zumbi, jogos que tinham zumbi, se só os desenhos e filmes de antigamente eram bons, pare de assistir os atuais. Parece mais uma desculpa, mas se não dá pra jogar ou assistir por causa de uma besteira de um bicho peludo e calvo ou porque o filme é modern demais, não consuma, abandone, fique no passado, quem se importa? Se é melhor pra você, faça isso. Eu mesmo pensava que Assassin's Creed era uma maçã pro seu RPG, mas ele tem sim que inovar, seja para o bem da franquia ou não. Agora ele sendo RPG, pouco me importa, se for um jogo bom eu vou jogar. Saliento que em si as pessoas devem repensar a forma qual agem ou falam, como eu já disse. Você pode ter qualquer um na palma da mão usando argumentos baseados em fatos e da forma certa de falar. O Cross, por exemplo, tem uma boa visão sobre Resident Evil, porém ele grita mais que uma criança reclamando por acabar de descobrir que o controle do videogame não estava conectado e que ficou mais de 7 horas assistindo Silvio Santos achando que estava jogando lá. E eu fico triste por causa da coisa mais fácil do ser humano fazer sem problema ser totalmente ignorada por esse tipo de mente. Pessoas que se negam a aceitar o futuro que todo dia bate na porta. Claro, eu sou um adolescente, porém existem outros que têm esse pensamento de forma falsa. Crianças que pensam que têm 35 anos por escutarem Beatles, jogarem Pokémon Red, sendo que todo jovem sem sanidade mental jogaria o Fire Red por ser bem mais completo. Claro, você pode ser, por exemplo, um saudosista que acha que Pokémon Red é muito melhor que o Fire Red, sendo que o Fire Red é a mesma coisa, até com gráficos melhores. E, sinceramente, gráfico não define nada, mas não dá pra jogar em preto e branco. Saudosismo, segundo a pesquisa mais genérica, significa uma pessoa que possui tendências a adorar algo do passado. Ou seja, alguém que se limita a algo por adoração. Não vejo problema nisso, eu mesmo sou saudosista de Chaves, mas nem por isso acho outros sitcoms ruins. Saudosismo limita as pessoas a uma base do passado por ser considerada melhor que a do futuro. O tempo todinho comparando GTA San Andreas com Cyberpunk, ao invés de comparar GTA San Andreas com Red Dead 2, que é um bom exemplo de um jogo com qualidade. Mas não, temos que pegar o pior exemplo da atualidade e dizer que aquilo define os jogos atuais por ter sistemas deploráveis que nem um terço da comunidade defende. O pior é saber que ainda existem pessoas naquele vídeo ignorando esse fato, batendo palma, dizendo que aquele vídeo é totalmente certo, sendo que eu não estou falando minha opinião, eu estou falando um fato. Ele falou bosta naquele vídeo. Mas é óbvio, ele gosta de GTA San Andreas e é um ótimo jogo, pegou o mundo aberto de GTA e evoluiu ao máximo que o PS2 rodaria. Ele não foi tão inovador como se espera, ele juntou vários elementos que existiam em outros jogos da época e os melhorou juntando em uma única experiência completa. Ele foi inovador para os jogos de mundo aberto, mas em si só inovou nisso. Porém, as pessoas, por acharem que o passado é melhor, deixam de aproveitar as coisas atuais, como eu. Até os 14 eu não tinha assistido Hora de Aventura por eu achar que, sendo mais atual, não seria bom que nem os desenhos de antigamente. O bom foi que fiz a melhor decisão da minha vida, que foi assistir Hora de Aventura. Assim, saindo desse pensamento de que, os desenhos de hoje são tudo colorido. Eu acho que seria meu sem graça assistir um desenho só em branco, né?
E a partir daí não me limitei mais e deixei de pensar nas coisas como se devessem seguir as bases de algo original, de algo antigo. Como eu disse, o mundo não vai se moldar a partir de um nicho exigente. Eu, por exemplo, tenho muita raiva dos que saudam Pokémon sem bater na tecla de que o jogo é a mesma bosta desde o DS. A partir do primeiro de DS, que foi o Diamond and Pearl, o Pokémon teve vagas diferenças de um pro outro. Eu falo da franquia principal, mas ainda assim, só agora vai mudar. Mas ainda falta muito pra Pokémon voltar a chamar minha atenção. A Nintendo, que foi a mãe dos jogos de console, não inova significativamente em suas franquias, nem por isso os jogos são ruins. Porque, como eu já disse, não é obrigatório inovar. É um detalhe que acontece naturalmente com a evolução, mano. E indo para o lado mais dos animes, além de Naruto, a fanbase de Dragon Ball consegue ser bastante ignorante. Se você usar o Twitter ou o Telecoteco, você sabe que a fanbase deles é uma bosta. Homens de 30 anos e bebês de 16 falando que Dragon Ball é o melhor anime por isso, isso e isso. Lamentável. Olha, sinceramente não posso discordar da opinião nostálgica dele, já que também tenho isso com Chaves. Mas não a ponto de xingar ou desmerecer alguém por achar que isso não é tão bom quanto isso. Eita, meu... Eu não acho que isso vai acabar. São em maiorias adultos com opiniões bem formadas que claramente ignoram o aprendizado atual por se acharem em maioria superior. O tempo torna as pessoas inteligentes e ao mesmo tempo ignorantes. Os exemplos a quais usei, no caso do Todinho, representam bem o que eu quero dizer quando eu falo que a nostalgia e o saudosismo são uma bosta. Mas saliento, o saudosismo só é uma bosta nos exemplos que dei e nostalgia tão quanto. De resto, é como qualquer outro sentimento comum. Mas é isso, uma boa tarde, noite ou dia para você. E até a próxima.